abrir nossas Bíblias? Livro de Juízes. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, começando pelo versículo 11. Juízes, capítulo 6, começando pelo versículo 11. Se tem alguém perto de você sem a Bíblia, compartilhe a Bíblia com esta pessoa. Juízes, capítulo 6, começando pelo versículo 11, diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém um anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. O anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence ao Abiesritas. Vamos orar, meu irmão, minha irmã. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui na tua presença nesta manhã. Já fomos tão abençoados neste culto através das orações, dos momentos de adoração. Mas agora, Pai, nós pedimos que o Senhor nos abençoe através da tua palavra. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é poderosa. Esta palavra veio dos céus. E nós pedimos que o Senhor agora fale aos nossos corações, Pai. Que o teu Espírito Santo ministre de maneira especial esta palavra aos nossos corações nessa manhã. E que a tua palavra, Senhor, seja anunciada com muita graça, com muita unção, com muita autoridade, em nome de Jesus. Tira de nós, Pai, toda resistência. Tira de nós, Pai, todo olhar humano. Que os nossos olhos estejam somente no Senhor agora. Porque é do Senhor que virá a palavra que nós precisamos. Não é homem, não são as pessoas, mas somente o Senhor é quem pode nos abençoar, é quem pode ministrar essa palavra aos nossos corações. Pai, o Senhor conhece a vida de todos nós que estamos aqui, nossas expectativas, nossas lutas, nossos medos, e é por isso que nós pedimos, ó Pai, que do Senhor venha a palavra agora, a palavra viva, a palavra abençoada, a palavra que alimenta, a palavra que fortalece, a palavra que encoraja, a palavra que anima. Nós oramos confiados em Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã, eu quero compartilhar com você, olhando para a vida de Gideão, sobre
o seguinte tema: vencendo desafios. Na verdade, nós poderíamos aqui colocar, qualquer tipo de título que está ligado a vencer problemas, lutas, adversidades e assim por diante. Todos nós enfrentamos desafios na nossa vida. Na verdade, a vida do ser humano, ela, desde que nós nascemos, é marcada por muitos desafios. Talvez até antes de nós nascermos. Quem sabe, o próprio momento ali de sermos gerados já foi um grande desafio, não é verdade? Quem sabe o nosso pai e a nossa mãe tiveram muitas lutas, tiveram que perseverar, buscar ajuda na medicina, e o nosso nascimento já foi um grande desafio, já foi um grande milagre. Talvez muitos aqui tenham essa história, nasceram prematuros, tiveram que enfrentar, momentos difíceis no hospital, passaram por acidentes, enfermidades. Nossa vida é marcada por desafios. Desafios quando nós começamos a andar, quando a gente começa a falar, quando a gente vai para a escola. Depois desafios na vida profissional, desafios na vida familiar, de casar, de ter filhos, e assim por diante. Nós temos os nossos desafios espirituais também. E como nós devemos lidar com todos estes desafios? Se nós olharmos para o livro dos Juízes, nós vamos ver uma história que se repete, muitas e muitas vezes. Os estudiosos da Bíblia dizem que, na verdade, acontece aqui um ciclo vicioso do pecado. Se você olhar para o livro de Juízes, desde o seu primeiro capítulo, você vai ver uma cena se repetindo. O povo de Israel se desviando dos caminhos de Deus e servindo a outros deuses. Deus, então, permite que algum inimigo se levante contra a nação de Israel. No meio da crise, quando os inimigos estavam assolando, roubando a comida e deixando o povo de Israel na miséria, na penúria, atravessando a fome, o povo de Israel, então, se arrepende e volta novamente a buscar a Deus. E quando o povo busca a Deus, Deus levanta, então, um juiz. Nós vamos encontrar muitos juízes, no livro de Juízes. Por isso o nome de livro de Juízes. Alguns são mais famosos, como Gideão, como Sansão, como Débora. Mas existem alguns juízes que não têm tanto destaque assim. E esses juízes, Deus usa estes homens e mulheres para libertar Israel desta opressão inimiga. Então o povo de Israel vive um tempo de paz. E esse tempo de paz dura 10, 20, no máximo 40 anos. E depois desse período de paz, o povo de Israel novamente volta a seguir outros deuses. Como dizendo assim, olha, já foi bom o tempo que nós vivemos com Deus, agora nós vamos buscar outros caminhos, outros deuses. E volta a se repetir a história novamente. Inúmeras vezes nós encontramos isso acontecendo aqui no livro de Juízes. E nesse episódio estava acontecendo a mesma coisa. O povo de Israel estava servindo a Baal. Levantaram vários altares, lugares de adoração a ídolos, que desagradava profundamente o coração de Deus. E Deus então permitiu que os midianitas invadissem e fizessem guerra contra Israel. E a guerra naquela época, assim como hoje, é uma guerra muito sangrenta. Eles entravam, matavam os homens, levavam as mulheres e crianças escravas, roubavam toda a comida, e o povo que ficava, o povo que sobrava, geralmente eram doentes e ficavam ali numa situação muito difícil, com fome, num sofrimento muito grande. E foi nesse contexto, então, que nós nos deparamos aqui com a história de Gideão. Gideão, diz o texto, que ele estava malhando trigo no lagar. O lagar, para quem conhece um pouco aí de vinícola, de vinho, sabe que o lagar é o lugar onde é preparado o vinho, onde pisam-se as uvas. Gideão estava malhando trigo no lagar, ou seja, ele estava num lugar protegido, escondido, porque ele estava com medo que os midianitas viessem, tirassem-lhe a vida e ainda levassem a comida da sua família embora. Porque a alimentação naquela época era uma alimentação restrita a alguns alimentos básicos, que era a agricultura apenas. Então a farinha
eles faziam muita comida de farinha. Então é por isso que ele estava ali malhando trigo. Era bolo de farinha, era só comida que tinha farinha. E às vezes a gente reclama, né, da nossa mesa farta, não é verdade? Às vezes a gente tem que ouvir ainda, às vezes alguns adolescentes falam, mas de novo essa comida, mas de novo ovo, de novo bife, de novo estrogonofe. Devia morar naquela época, na verdade, comer só farinha. De vez em quando as nossas mães, aí, mães que estão aqui, de vez em quando, ó, começa a fazer só farinha para o seu filho comer. Põe um pratão de farinha na frente dele todo dia, quero ver se ele vai reclamar do estrogonofe, do bife, do zoião, né? Que eles falam, e assim por diante. Mas o fato é que Gideão estava ali, e de repente aparece Deus, e diz uma palavra para Gideão, falando assim, Gideão, eu tenho uma grande missão para você. Você tem uma grande tarefa. Você é o homem escolhido para libertar Israel da opressão dos midianitas. E aqui, meu irmão, minha irmã, nós nos deparamos com alguns problemas que Gideão teve e que nós também temos quando diante de nós surgem grandes desafios. Meu irmão, minha irmã, se eu e você, nós queremos vencer desafios, se nós queremos ser pessoas vencedoras, se nós queremos progredir na vida, se nós queremos superar os obstáculos, se nós não queremos ser marcados pela derrota, pelo pessimismo, nós precisamos aprender algumas lições importantes aqui com a vida de Gideão. Em primeiro lugar, nós precisamos ter uma visão correta. Precisamos ter uma visão correta. Visão correta de nós mesmos. Quem nós somos em Deus. Porque quando Deus vem falar com Gideão, ele diz assim, o Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão, ele usa uma expressão aqui de dor, de sofrimento, de gente que está gemendo, de gente derrotada. Tanto no versículo 13, como no versículo 15, ele diz assim, ai, é como se, vamos aqui dramatizar um pouco, né? Como se ele tivesse assim, ai meu Deus, quem sou eu? Senhor, me desculpa, o Senhor enganou, o Senhor errou o endereço, eu acho que o Senhor tinha que ir ali, olha, naquela casa ali mora um rapaz, o nome dele é Josué, o nome dele é Caleb, olha, esse cara, ele é cheio de fé. Agora eu, Senhor, eu sou tão pequeno, a minha família é a mais pobre de Israel, e da minha família eu sou o mais pobre. Meu irmão, minha irmã, a visão que Gideão tinha dele mesmo era uma visão terrível, uma visão de uma pessoa derrotada, uma visão distorcida. E muitas vezes eu e você, nós também temos uma visão distorcida de nós mesmos. Nós achamos que nós não temos condição de vencer, que nós não temos condição de avançar, que nós não temos condição de receber a vitória. Quantas vezes nós temos oportunidades que surgem diante de nós? Talvez você está esperando aquela promoção no seu trabalho. Você até se preparou e quando surge a oportunidade, chega o chefe e diz assim, agora é contigo. Você fala, eu? Não estou preparado. Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Mas se eu não conseguir, você deixa eu ficar na mesma função, você não me manda embora? Porque eu preciso. Às vezes a gente se acomoda, né? Fala, olha, está tão bom aqui. Eu faço essa função há 30 anos. E agora eles querem me promover, eu vou ganhar 10 vezes mais, mas eu estou com medo, não sei se vai dar conta. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós perdemos oportunidades nas nossas vidas, bênçãos que Deus quer dar para nós, porque nós temos uma visão distorcida de nós mesmos. Talvez você a vida inteira ouviu pessoas dizendo que você não ia conseguir, que você não nasceu para vencer, quem sabe até mesmo na sua casa, no seu contexto familiar, os seus pais, desde pequeno, colocaram na sua cabeça que você era pobre e ia morrer pobre, e que na sua família ninguém ia vencer, que não tinha ninguém de destaque nessa família, e você acreditou nessa palavra, e pior, o diabo quer que você acredite nessa palavra.
O maior interessado que você tenha uma visão errada da vida, de você mesmo, é o diabo. É o diabo que fica todos os dias dizendo na sua cabeça que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que o milagre que você aguarda não vai chegar nunca, que a sua família não tem salvação, que é melhor você se contentar mesmo onde você está. Meu irmão, minha irmã, isso é engano do diabo. É mentira do diabo. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. A mentira procede dele, porque ele mente desde o princípio, então ele é mentiroso. Só que tem gente que acredita no que o diabo diz. Então o diabo vive dizendo para você que você é pequeno, que você não consegue, que você não tem capacidade, que você não tem habilidade. O diabo fica dizendo que você não se enquadra, que você é desajeitado, que o seu cabelo é isso, que o seu nariz é aquilo, que a sua barriga é não sei o quê, que a sua roupa é não sei o quê, que a sua família é isso e aquilo, e você cai nessa história. Mas, meu irmão, minha irmã, nós temos que nos olhar como Deus nos olha. Como que o Senhor nos vê? Como que o Senhor via Gideão? O Senhor via Gideão como um derrotado? O Senhor via Gideão como um homem pequeno? O Senhor via Gideão como um homem incapaz? Não. O Senhor olhou para ele e diz assim: você é valente. E quando eu olho esse texto, meu irmão, minha irmã, eu não vejo aqui que Deus estava querendo agradar Gideão. Deus, ele não é como a gente, na verdade. Nós que ficamos muitas vezes falando coisas para jogar confete nas pessoas, né? Você tem que ficar, às vezes... Porque tem gente que é movido a elogio, então você tem que ficar jogando confete nela. Olha, né? Você é bom, você é isso, você é aquilo. Não é assim o líder de célula. Às vezes o líder de célula tem que ficar naquela pessoa da célula. Não afasta da célula, não. Você é querido, você é amado, você é especial, você é uma bênção. Não falte, vem aqui. Essa célula não é a mesma sem você. Ó, a gente precisa de você. Quase se ajoelha diante da pessoa, agarra na perna e fala: ó, não vai, não deixa a minha célula. E às vezes até o pastor tem que fazer isso com gente aqui da igreja. Falar: não sai, volta, fica aqui, você é tão bom. Aquele lugarzinho ali do lado esquerdo, sem você não é o mesmo. Eu estou acostumado a ver você daquele lugarzinho ali, com aquela roupa azul, com aquela roupa vermelha, aquela camisa branca. Você tem que estar ali. Se eu olhar para aquele lugar e não ver você, eu não consigo pregar do mesmo jeito. Parece que a unção não funciona, eu preciso de você naquele lugar. Irmãos, Deus não é como a gente. Deus não vai ficar jogando elogio para você, só para você se encher. E fala: nossa, eu sou valente, hein? Nossa. Sabe por quê? Porque se Deus nos elogiasse, irmão do céu, o negócio ia estar perdido. Já pensou Deus te elogiando, falando assim: Ricardo, rapaz, você é demais, hein? Aquela oração que você fez aquele dia, até eu me arrepiei. Deus, Ele não elogia a gente para a gente ficar orgulhoso. Mas sabe o que eu vejo aqui? Era assim que Deus via Gideão. Eu acredito que Gideão, em algum momento da vida dele, ele mostrou que ele era um homem valente, que ele tinha capacidade. Então Deus vem e simplesmente fala a verdade para ele, relembrando para Gideão quem ele era. Dizendo para Gideão: Gideão, você não é um homem derrotado. Você, essa história de dizer que você é da família mais pobre, que você é o mais pobre, Gideão, isso não funciona comigo. Porque eu sei, dentro do seu coração, que você tem virtudes, que você tem qualidades, que você tem fé e que você é um homem valente. Meu irmão, minha irmã, essa é a grande diferença. Não importa o que o mundo diz, não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa o que o teu chefe está dizendo, não importa o que as pessoas da família dizem, não quero saber do que eles estão dizendo. O que importa para mim e o que importa para você é o que Deus diz a nosso respeito. Eu tenho que ouvir todos os dias a voz de Deus dizendo para mim quem eu sou nele. E quando o diabo se aproximar de mim para dizer que eu não posso, que eu não vou vencer, que eu sou derrotado, eu tenho que dizer para ele assim: diabo, volte para o seu lugar, que é um lugar de derrota. Porque o meu lugar é um lugar de vitória. Porque eu sou um homem valoroso, eu sou uma mulher valorosa. Meu irmão, minha irmã, eu tenho que entender que eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Às vezes a gente se esquece disso. Você acorda de manhã e fala: nossa, eu estou me sentindo mal hoje, parece que eu não acordei bem, parece que eu levantei com o pé esquerdo, não lembro se eu levantei com o pé esquerdo ou não, mas não sei. E fica, sabe, dentro daquele seu mundinho interior, cultivando
essas palavrinhas, esses sentimentozinhos. Meu irmão, minha irmã, nós temos que todo dia acordar e lembrar do que está escrito lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Que nós somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, eu falei ontem na Alvorada no Altar, que como é ruim quando você conversa com uma pessoa e ela não sabe o seu nome e você não sabe o nome dela. Você convive com ela há 20 anos e você não sabe o nome dela, não é verdade? Coisa terrível, né? Daí você fica assim, ô irmão, amada, valente, guerreiro, amigo, abençoado, sai colocando tudo que você pode, até ver se você lembra o nome da pessoa. Mas, meu irmão, Deus, Ele não se esquece jamais do nosso nome, sabe por quê? Lá em Isaías 49, no versículo 16, diz que Deus gravou os nossos nomes na palma das suas mãos. Se você gravar o nome de alguém na palma da sua mão, na verdade, toda hora, né? A gente está com a mão, a gente faz alguma coisa com a mão, você vai sempre lembrar. Está escrito. Deus nos chama pelo nome. Nós não cantamos aqui pedindo para Deus, né? Me chama pelo nome. Me chama pelo nome. Deus nos chama pelo nome. Então, meu irmão, o grande problema não são os desafios. O grande problema não são os inimigos. O grande problema, né, não são as lutas, as situações difíceis que eu e você, né, a gente passa na vida. O grande problema é a visão errada que nós temos. Quando a gente lê aquele texto dos espias, quando eles são enviados para a terra prometida, você já ouviu inúmeras vezes mensagens a respeito desse texto? O grande problema ali não são os gigantes. O grande problema ali é a visão que eles tinham deles mesmos. Eles falaram assim, olha, nós vimos gigantes e nós nos sentimos como gafanhotos. A visão que eles tiveram deles mesmos era uma visão de gafanhotos, de derrotados, de gente que não consegue, de gente que não pode, de gente que não avança. O problema não era o gigante. O problema era a visão errada que eles tinham. E quantas vezes você acha que o teu problema é o gigante? O problema é a visão errada que nós temos. A gente acha que não vai vencer. A gente olha para dentro de nós e vê tanta insegurança, tanta dúvida, tanta incredulidade, tanto medo, tanta fraqueza, tanta coisa que não agrada a Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, é hora de parar de se lamentar, de ficar com essa história igual de Gideão, essa palavra de sofrimento, essa palavra de dó, de coitadinho. Meu irmão, minha irmã, nós temos que levantar a cabeça e viver como o povo mais valente da face da terra. Porque Deus escolheu eu e você para fazermos a diferença. Então, em primeiro lugar, meu irmão, nós temos que ter a visão correta. Em segundo lugar, nós precisamos ter a certeza da presença de Deus sempre conosco. Deus vai e fala assim para Gideão, olha, eu estou contigo, no versículo 12. No versículo 14 diz assim, estou te enviando. E depois no versículo 16 fala assim, eu estou contigo de novo. E você vai ferir os midianitas. Irmãos e irmãs, se nós queremos vencer, nós temos que ter a plena certeza da presença de Deus conosco, do nosso lado. O que Deus estava dizendo para Gideão é o seguinte, Gideão, você vai vencer não na tua força, não é na tua capacidade, mas é na minha força, é no meu poder, porque eu vou estar com você, Gideão, nessa empreitada, nessa batalha, nessa luta. Meu irmão, minha irmã, então Gideão não precisava ter medo. Gideão não precisava ter insegurança nenhuma. Não haveria dúvida no coração daquele homem, por quê? Porque Deus estava dizendo que estava com ele. Irmãos, mas vamos ser bem sinceros aqui, por que eu e você, muitas vezes, nós vivemos a nossa vida como se Deus não fizesse parte dela? Como se Deus não estivesse do nosso lado. Por que quando a gente passa por uma crise, um momento difícil, talvez um momento de enfermidade, que você acha que vai morrer, você está lá no hospital, por que nessas horas a gente não se apega e confia de que Deus
está ali, do nosso lado. Que Deus está ali segurando a nossa mão. Que Deus está dizendo para nós, como Ele disse aqui no versículo 23, não temas, Gideão, você não vai morrer. Por que nós temos tanta dificuldade? Você sabia que isso desagrada muito o coração de Deus? Deus se entristece muito. Porque muitas vezes a gente vive a nossa vida como se Deus não fizesse parte dela. E na hora que a gente mais precisa demonstrar nossa confiança em Deus e acreditar que Ele está no controle, e acreditar que Ele está ali com a gente vacila, a gente sucumbe, a gente peca por causa da incredulidade, por causa da fraqueza e pior, por causa da murmuração que sai da nossa boca muitas vezes. Então, meu irmão, minha irmã, se nós queremos vencer, primeiro, nós temos que ter a visão correta de quem nós somos em Deus. Segundo, nós temos que ter a plena certeza de que Deus está conosco. Se você olhar na Bíblia inteira, todos aqueles que venceram, ouviram de Deus o seguinte: eu estou contigo, estou com você. E eles se apegaram a isso, eles acreditaram nisso, e eles viveram intensamente todos os dias da sua vida, crendo que Deus estava com eles. E quando você lê Hebreus capítulo 11, que fala ali dos heróis da fé, que eles fecharam a boca dos leões, que eles atravessaram o mar, que eles passaram pelo meio do fogo, que eles derrotaram o exército, que eles fizeram aquelas grandes coisas, eles fizeram tudo isso porque eles tiveram fé, e acima de tudo, porque eles confiaram e acreditaram que eles estavam fazendo o que Deus havia mandado que eles fizessem. Eles tiveram a certeza que Deus estava com eles. Quando Abraão decidiu largar tudo que ele tinha e sair para uma terra que ele nem sabia onde era, ele saiu na confiança dele. Porque, vamos ser bem sinceros, hoje em dia, para a gente viajar, o que a gente faz, né? Você vê o roteiro, hoje tem GPS, hoje tem mapa, você entra na internet, você se prepara, você tira informações de tudo quanto é lado, põe de referência. Ninguém aqui acho que sairia para uma viagem, com a família inteira, com filhos, para um lugar que você não sabe onde é, o que tem lá. Mas Abraão saiu. Por quê? Porque Deus havia dito: eu vou estar com você, eu vou conduzir você. Meu irmão, minha irmã, nós temos que viver, inclusive o boletim dessa semana, Até eu brinquei com os líderes hoje de manhã e falei: gente, se você não decorar Mateus capítulo 28, 18 a 20, misericórdia, porque o tanto que a gente tem falado aqui nessa igreja sobre Mateus 28, 18 a 20, que Jesus fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e eis que eu mando vocês para fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Eu acho, presta atenção, que talvez o dia que a gente chegar lá no céu, Jesus vai falar assim: ô César, você vai entrar aqui, mas antes, o que está escrito lá em Mateus 28, 18 a 20? Porque o tanto que a gente tem falado sobre Mateus 28, 18 a 20 aqui nessa igreja, se você não conseguir decorar esse texto, misericórdia. Mas aquele texto ali, Jesus fala, não é que ele estaria uma coisa futura, ele diz assim: eu estou, é algo presente, é algo para o hoje, para o agora. Estou com você todos os dias da sua vida. Então, meu irmão, se a gente quer vencer, primeiro, visão correta de quem nós somos em Deus. Segundo, nós temos que ter a plena certeza de que Deus está conosco. E terceiro e último lugar, eu quero compartilhar com você aqui nesta manhã, é que se a gente quer vencer, nós temos que fazer tudo o que Deus quer que a gente faça. Ou seja, nós temos que obedecer. Seguir à risca o que Deus pede para cada um de nós. No capítulo 7, quando Gideão vai para enfrentar o grande exército dos midianitas, ele leva um exército de 32 mil homens no seu exército. Só que no capítulo 7, no versículo 2, Deus diz assim: olha, é demais o povo que está indo contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Olha o versículo 3. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte-se e retire da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil. Irmãos, eu fico impressionado quando eu leio esse texto.
Deus falou assim, ó, quem for tímido e medroso, volta para casa. 22 mil voltaram. Eu fico imaginando que tinha alguns no exército, parecido com as pessoas que a gente conhece, que talvez até está aqui na igreja. É aquele tipo de povo que vai no meio da multidão, mas vai mais ou menos assim, olha, eu estou indo, rapaz, mas eu estou indo porque você está indo. Eu estou indo porque o pastor está falando que eu tenho que ir. Não, eu estou indo porque eu tinha que ir, porque só ia ficar eu em casa, então eu estou indo. Mas na hora que Gideão falou assim, ó, quem for medroso e tímido vai embora, o cara falou assim, aleluia. Obrigado, Jesus, ouviu minha oração. Foi o primeiro, pegou a espada e ó, 22 mil, com medo e com timidez. Sobrou 10 mil. Só que ainda Deus falou assim, é muita gente, 10 mil. Você vai fazer o seguinte, se você vai separar, olha só no versículo 5. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, todo homem que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. Entregarei os medianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que está se retire, cada um para o seu lugar. Irmãos, aquele Gideão do capítulo 6, do medo, dizendo, Senhor, eu não posso, coitadinho de mim, ai de mim, é totalmente um outro homem no capítulo 7. Ele não questiona, ele não fala assim, Senhor, misericórdia, 22 mil foram embora, ficaram só 10. Senhor, apenas 300 homens, nós vamos lutar contra um grande exército. Mas ele fez exatamente o que Deus ordenou. E ele ainda deu uma ordem dizendo assim, nós vamos chegar lá, não vamos atacar ninguém. Cada um vai pegar uma botija, um vaso na mão e uma tocha. E quando eu der o sinal, tocar a trombeta, todo mundo vai quebrar a botija, vai acender a tocha, vai ficar em pé e vai gritar, espada pelo Senhor e por Gideão. Irmãos, o segredo da vitória, o segredo da bênção, é nós, cada um de nós aqui, fazer exatamente aquilo que Deus quer que a gente faça. Não questione a palavra. Meu irmão, você quer ser bem sucedido nos seus negócios, um empresário de sucesso? Seja correto em tudo na palavra. Você quer ser um excelente advogado, médico, professor, seja lá qual for a sua profissão, você tem que seguir o que está escrito na palavra. Não é o que a tendência do mercado está dizendo, não é o que as pessoas estão dizendo, os concorrentes, os negociantes, representantes e assim por diante. É o que a palavra de Deus está dizendo. Se nós queremos vencer em qualquer área da nossa vida, nós temos que seguir a risca o que está escrito na palavra de Deus. Sabe por que muitas coisas não dão certo na nossa vida? Sabe por que muitas vezes a gente não consegue vencer os desafios que estão diante de nós? Sabe por que muitas vezes a gente não prospera na vida como a gente gostaria? Porque nós não estamos obedecendo exatamente o que está escrito na palavra de Deus. O que Deus está pedindo para cada um de nós. O que Deus está querendo para cada um de nós. Então, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, se você quer vencer, lembre-se de quem você é em Deus, tenha a visão correta. Segundo, tenha a certeza plena sempre da presença de Deus na tua vida. E terceiro lugar, faça sempre o que Deus quer que você faça. Ou seja, siga à risca as instruções. Obedeça em tudo a Deus e a sua palavra. Porque fazendo assim, com certeza, você vai vencer. Você vai prosperar. Você vai ter a bênção de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé, meu irmão, minha irmã. Vamos orar neste momento. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado pela Tua palavra. Aplique esta palavra aos nossos corações. E ajuda-nos a viver de acordo com a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos encerrando o culto dessa manhã, meu irmão, minha irmã. Os pastores vão estar aqui à frente. Se você quer receber uma oração depois, sai do seu lugar e vem aqui. Levante suas mãos, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Leva o Teu povo em paz. Conceda-nos um dia maravilhoso na Tua presença. Um dia de paz, um dia de alegria, um dia de comunhão. Que em família, no almoço, durante esse dia, possamos ter um dia cheio de bênçãos, de alegrias. Livra-nos de todo mal.
livra-nos de todos os embaraços e conduza-nos nessa semana em vitória. Os que vão viajar a trabalho, Deus, os assuntos que precisam ser resolvidos nessa semana, lutas, tantas situações que estão diante de nós. Pai, fortalece a nossa fé, anima o nosso coração e dá-nos a visão correta de quem nós somos em Ti, Senhor. Tira, Senhor, do nosso meio todo olhar de derrotado. Se há alguém aqui, Deus, que tem sido dominado por sentimentos que não provêm do Senhor, que o Senhor remova esse sentimento agora em nome de Jesus. Pai, fortalece a fé de cada um, anima o nosso coração e nos leva para uma semana abençoada, uma semana cheia de vitórias, uma semana onde nós possamos contemplar diante de nós maravilhas, milagres e vitórias. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós e a nossa casa, e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado e poderoso Pai, e a presença do Espírito Santo em nós, fortalecendo a nossa fé e animando o nosso coração, estejam sobre todos nós, não apenas hoje, mas todos os dias da nossa vida. Aleluia. Setting my heart and mind on you, Jesus.